do Senhor? Bem, que maravilha, que bom que estamos mais uma vez na casa do Senhor para aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 11, datada do dia 14 de dezembro de 2025, e nós estaremos estudando hoje. O professor João vai trazer para nós o ensinamento nesta tarde de hoje, o espírito humano e as disciplinas cristãs. A gente vai percebendo ao longo do estudo que uma lição complementa a outra lição e vai tornando mais claro essa guerra espiritual, do espírito contra a carne contra o espírito. Lembrando que nós estamos estudando sobre a doutrina do homem, da sua integralidade, corpo, alma e espírito. Eu quero convidar vocês para a gente fazer a leitura bíblica em classe juntos. Vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler um dos versos e os irmãos estarão lendo os versos subsequentes. O texto de ouro disse: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, quando nós exercitamos a piedade, vivemos em prática os ensinamentos da palavra de Deus, é proveitosa essa vivência, tanto no presente como na eternidade. Jonathan Edwards, com 19 anos, ele diz: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Ou seja, a partir desses momentos da sua vida, da sua decisão de viver Cristo, ele decidiu passar no filtro tudo aquilo que ele ia fazer. Qual peso geraria isso na eternidade? Se fosse benéfico para a eternidade, então ele estava pronto. Se não agregasse na eternidade, era secundário ou terciário. Esse é um exemplo, a ser seguido também. Que às vezes a gente pega, mas o Senhor Jesus foi 100% Deus, 100% homem, e outros homens mais. A gente vai trazendo para homens comuns como nós mesmos, para nós termos essa percepção que é possível vivermos a piedade, apesar que estamos vivendo num mundo literalmente dominado pelo príncipe dele, que é Satanás. A verdade prática diz que as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Aqui nós vamos aprender hoje, dentro da palavra de Deus, como mantermos este equilíbrio. Vamos à leitura bíblica em classe. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 4, e nós temos aí alguns versículos ressaltados que um complementa o outro. Eu vou ler um verso e os irmãos estarão lendo juntos o outro verso, e assim nós vamos alternando. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Verso 7. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Glória a Deus. Vamos ver o 16 juntos? Vamos lá? No 3. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina,
Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Glória a Deus. Maravilha. João, vem para frente, vamos orar. Quero pedir o irmão Oswaldo para dirigir a Deus esta oração, para abençoar a vida do professor João nesta tarde de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, eu te louvo, Senhor, pelo Espírito que exalta essa noite, essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Mais uma vez, para aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, a tua palavra é santa e maravilhosa. Nosso coração é como seja aberto para a semente maravilhosa. E a palavra, Senhor. Abençoa a cada um que está aqui, abençoa cada pessoa, Senhor. Abençoa cada um que estão vindo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te louvo, em nome de Jesus. Senhor, meus irmãos. Então, hoje a nossa lição é sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. E nessa lição a gente vai estudar o que é importante essas disciplinas cristãs. O que são essas disciplinas cristãs também. E para fazer isso, o ponto de partida da lição vai ser o conceito de piedade. Paulo explora muito nas epístolas. Então nós vamos aprender qual que é o significado de piedade, o que isso significa nas nossas vidas e como a gente pode se tornar pessoas piedosas. Na verdade, como a gente pode continuar sendo, né? Eu creio que todo mundo aqui é piedoso. E em seguida a gente vai ver como que essas disciplinas cristãs, elas fazem parte de uma vida piedosa. Como já foi lido aqui, né? Da mesma maneira que o corpo ele precisa de exercício para ficar forte, o nosso espírito ele precisa das disciplinas cristãs diárias para o seu fortalecimento. Lá em Gálatas 6 e 7 está escrito assim: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito se fará vida eterna. Se a gente exercita as disciplinas cristãs, ou seja, se a gente busca a Deus de maneira constante, sincera, nós estamos praticando a disciplina cristã e, consequentemente, o nosso espírito é fortalecido. O nosso espírito fortalecido, o que a gente vai colher? Salvação. Se a gente não faz isso, quem que está sendo fortalecido? É a carne. E não é o músculo que está sendo fortalecido, não. O que está sendo fortalecido é o pecado, a parte de nós que é caída, que quer se afastar de Deus, que quer satisfazer os nossos próprios desejos. E se a gente não fortalece o espírito, quem se fortalece é a carne. E aí o que a gente vai ceifar? Corrupção. Corrupção é o quê? É o praticado pecado. E o pecado separa a gente de Deus. Então, basicamente, a gente está se mandando para a perdição. Por isso que é tão importante a gente praticar essas disciplinas. E quais que são as três principais aqui que a revista vai citar? Tem muitas outras, tá? Mas as três principais aqui que é citado na lição é a oração, a leitura da palavra e o jejum. Tem alguma outra coisa aí que os irmãos querem citar, que é uma disciplina cristã, que faz parte de uma vida piedosa? Vigilância, ajudar o próximo, caridade, o que mais? Perdoar. Fé. Isso tudo são disciplinas que a gente precisa exercitar. E qual é o nosso principal exemplo sobre o exercício dessas disciplinas? Jesus Cristo. Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E Jesus ele estudava a palavra, ele era conhecedor. Com 12 anos ele estava lá no templo, discutindo lá com os doutores da lei. E o povo se maravilhou com o conhecimento dele. Ele estudava a palavra de Deus. Jejuou 40 dias e 40 noites, enfrentou o tentador. E como é que ele venceu? Foi por causa do jejum? Foi com a palavra. Porque o diabo veio atacar ele com a própria palavra de Deus. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria ali, tendo praticado essas disciplinas, ele venceu o tentador. Jesus também orou, e são várias as passagens que falam que Jesus orou. Lá em Lucas 6,12, antes dele escolher os discípulos, está escrito assim, e aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus foi para o monte e passou a noite em oração a Deus, mas Jesus não era Deus, gente. Mas ainda assim, ele também era humano. E ele praticou as disciplinas cristãs para ele estar mais próximo do Pai. Marcos 6,45, capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou seus discípulos
discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Esse episódio aqui foi justamente quando Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, e ali serviu toda aquela multidão, e aí ele fala assim aos discípulos: entra no barco, passa para o outro lado que eu vou despedir a multidão, depois eu alcanço vocês. Os discípulos entraram no barco, foram para o outro lado, e Jesus despediu a multidão, foi para o monte orar. No jardim de Getsemane, Jesus também orou. Ele levou 3 discípulos para orar com ele, Pedro, Tiago e João. Só que esses discípulos, eles dormiram, né? Mas Jesus estava orando ali, e orando e clamando, em angústia: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E aí quando ele volta e vê os discípulos dormindo, o que ele fala? Assim: olha, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então olha só, Jesus está sempre falando sobre a oração. Ele ensinou também sobre o jejum, dando exemplo que jejuou, e ele também ensinou, né, sobre o estudo da palavra de Deus, sendo ele mesmo um estudioso. Teve um episódio também que Jesus, os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus foi lá e expulsou e falou o quê? Por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. Então, para a gente ter fortaleza espiritual, é indispensável que a gente pratique essas disciplinas. Amém? Amém. Glória a Deus. Passando para o primeiro tópico, a piedade e as disciplinas cristãs. O primeiro subitem aí é o exercício corporal e a piedade. Então Paulo ele vai apresentar um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente do que há de vir. Paulo estava falando que não é importante fazer exercício físico? Não. Que a gente não deve fazer exercício físico? De maneira nenhuma. Paulo ele sabia a importância do exercício físico, porque ele mesmo, o labor físico dele era grande. Ele viajava de uma cidade para outra a pé. Ele fazia trabalhos manuais, trabalhos pesados ali para sustentar. Então ele sabia da importância do preparo físico. E no mundo de hoje, né, que a gente está aí no mundo de, como é que fala? O hedonismo, a busca do corpo perfeito. Não é isso que eu ia falar. O sedentarismo. Não é? Que a gente só fica sentado na frente do computador, do telefone, da televisão. E aí, o que acontece? O exercício físico é importante, tá, gente? Muitos de nós que trabalham sentado na frente do computador. E se ficar só sentado na frente do computador, o que acontece com o nosso corpo? Vai só enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Então precisa fazer exercício físico sim. Só que o exercício físico ele tem proveito somente nessa vida. Não é verdade? Que proveito tem exercício físico na eternidade? Nenhum. Porém, a piedade ela tem sobreexcelência. Então, você exercitar a sua piedade, ela é muito mais importante do que você exercitar o físico. Por quê? O exercício corporal só vale nessa vida, mas a piedade ela vale nessa vida, porque ninguém perde em levar uma vida piedosa, em levar uma vida na presença de Deus. Ninguém perde nada com isso, pelo contrário, só ganha. Mas também você tem benefício na eternidade. A vida piedosa é a traz leveza, né? Exatamente. Você vai andando sem bagagem, você vai compreendendo de forma mais espiritual, que o homem carnal ele discerne tudo carnalmente, né? Sim. Mas espiritual, sendo tudo espiritualmente, ninguém é desse nível. Então você vai sem bagagem, você vai perdoando a situação ali, vai olhando ali, você vai deixando ser guiado pelo Espírito Santo. Então isso traz leveza. Exatamente. Em meio às tempestades, à turbulência. Então esse fruto do presente, da piedade aí é algo maravilhoso. E muitas vezes nós vivemos tantas situações porque não queremos viver a piedade, né? Praticando. É verdade. Bom, e muito do gancho que o pastor falou, a piedade ela tem um aspecto interno e externo. Vamos aprender aqui o significado de piedade. Ela vem da palavra grega eusébia. Eu significa bom, e zébia vem da palavra sebomai, que é ser devotado. Então, eusébia ou piedade é ser devotado ao que é bom. Você devota ao que é bom. O que tem de bom, gente? É Deus, né? Então é ser devoto a Deus. Segundo o dicionário bíblico Unger também, o significado de piedade é reverência. E ele faz o seguinte comentário: refere-se à somatória das virtudes e dos deveres religiosos que
trazem bem-aventurança aos que a possuem, tanto na vida presente quanto por vir. Ou seja, é a somatória das virtudes, ou seja, daquilo que tem em você que é bom, e dos seus deveres, aquilo que você tem que praticar para ser bom. Que ele vai te trazer bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? Mais do que feliz, né? É o que vai fazer você ser mais do que feliz, tanto aqui no presente quanto no porvir. Glória a Deus. Resumindo, né? A piedade, então, é um conjunto de atitudes que expressam temor, reverência e amor a Deus. E essas condutas, elas estão ligadas a fatores internos e externos. Quais que são os fatores internos da piedade? Eu listei alguns aqui: mansidão, humildade, arrependimento, santificação, coração contrito, sinceridade para com Deus. Glória a Deus. Isso tudo não tem como a gente mostrar para os outros, não é físico, está aqui dentro, está dentro de nós. Os fatores externos são as obras, são as boas obras: oração, jejum, leitura da palavra, caridade, ofertas, obediência e muitas outras aqui que os irmãos citaram. Só que a gente tem a tendência a enfatizar aquilo que a gente vê, não é verdade? Então, enfatizar os fatores externos. E isso pode acarretar um erro muito grande, que vai produzir um entendimento limitado e incorreto sobre a piedade. Se a gente olhar no catolicismo do tempo medieval, o que eles valorizavam? Valorizavam os ritos. É você pagar uma penitência, é você, sei lá, ir peregrinar em tal lugar e assim por diante. Os fariseus cometiam esse mesmo erro, e Jesus bateu muito neles por conta disso. Eles faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir os deveres religiosos publicamente. Eles queriam que as pessoas vissem: olha como sou bom, como sou piedoso, olha quanto eu dou de oferta, olha como eu ajudo essa pessoa, olha como eu estou jejuando. Mas Jesus diversas vezes ele repreendeu os fariseus. E ele repreendeu como? Ele cita uma frase aqui, que vem lá de Oséias 6,6: misericórdia quero e não sacrifício. Então, Mateus 9,11. Os fariseus, eles chegam para os discípulos e perguntam assim: olha, por que seu mestre, ele come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse assim: necessitam de médicos, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o que os fariseus, muito guiados pelos olhos, viram? Olha, Jesus está se sentando ali com os pecadores, com os publicanos, aqueles que cobram impostos da gente do Império Romano. Era algo absurdo para eles. Na sociedade judaica era absurdo. E era algo feio de se fazer. Mas Jesus foi lá e falou assim: não, Senhor, não é assim que a banda toca. Misericórdia quero e não sacrifício. No exterior, os fariseus estavam muito bons, mas dentro deles não tinha nenhuma misericórdia. Mateus 12, os discípulos estavam colhendo espigas no sábado. E lá vão os fariseus de novo lá questionar Jesus. E Jesus fala assim: olha, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, olha só, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Pelo legalismo deles, pelo valorizar somente as obras externas, eles condenavam muitas pessoas que eram inocentes. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa mesma armadilha. Mateus 16, os fariseus questionam Jesus sobre comer sem lavar as mãos. E aí Jesus fala com eles assim: olha, os anciãos de vocês falam que, que a gente tem que lavar a mão antes de comer. Mas também a vossa tradição, a lei diz assim: ó, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe que morra de morte. Mas vós dizeis, os fariseus diziam, que qualquer que disser ao pai e à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, e esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, os fariseus, eles julgavam mais importante dar uma oferta na igreja do que ajudar o pai e a mãe, sendo que o mandamento de Deus era qual primeiro? Honra teu pai e tua mãe. Mas aí, por querer mostrar que queriam estar lá, né, enfatizar essas virtudes externas de dar uma oferta ali no templo, eles deixavam de honrar o pai e a mãe. E aí? Onde é que estava a misericórdia no coração deles? Cadê o aspecto interno da piedade? Não tinha. Eram sepulcros caiados. Por fora estava muito bonito, mas por dentro, infelizmente, não estava bom. E Jesus termina dizendo assim: ó, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito.
Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. As disciplinas espirituais externas, como jejum e oração e leitura da palavra, elas são de fundamental importância para o exercício da piedade. Elas são tão importantes como as internas. As duas andam juntas, não tem como uma existir sem a outra. Mas as virtudes externas, elas devem ser acompanhadas de uma vida sincera e de profunda devoção a Deus. Um viver justo, misericordioso com o próximo e com santificação. Amém, irmãos? Está dando para entender até aí? A piedade e a discrição. Subtópico 3 aí. As práticas das disciplinas espirituais não combinam com o exibicionismo. E foi o que a gente acabou de falar, né? Os fariseus gostavam de se exibir e cumprirem os deveres religiosos publicamente. Mas lá em Mateus 6,6, Jesus fala assim, ensinando no Sermão do Monte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para aos homens parecerem que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que te vê, o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Quando você for dar uma esmola, não faças trocar uma trombeta ali diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam galardão, já receberam a glória aqui na terra. Mas você, quando der uma esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. E o teu Pai, a esmola seja dada ocultamente, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A gente não precisa, irmão, se preocupar em mostrar que a gente é crente. A gente só precisa ser. Jesus mesmo falou assim: você não consegue esconder uma cidade que está edificada no alto do monte. Então você não consegue esconder a presença de Deus na sua vida. Então você não precisa se preocupar em mostrar. Segue a sua vida, a sua disciplina diária com Deus no teu quarto, em secreto, sem comentar com ninguém, comentando com poucas pessoas, mas não com o intuito de se gloriar, talvez para incentivar, para ajudar uma pessoa. E assim a gente prossegue. E você pode ter certeza, irmãos, as pessoas enxergam a presença de Deus na sua vida, tá? Porque quando a gente busca a Deus, a gente é piedoso, a gente exercita essas disciplinas cristãs diariamente, a gente reflete a glória de Cristo. Não tem como esconder. Só um último exemplo é a oferta da viúva. Jesus estava lá vendo as pessoas darem a sua oferta, e os fariseus chegavam com grandes quantias de dinheiro e colocavam lá no cofre. Aí chegou uma viuvinha com uma moedinha, foi lá e colocou. Jesus chamou os discípulos e falou: está vendo aquela viúva? A oferta dela é muito maior que as outras. Aparentemente, os fariseus eram melhor, era muito mais dinheiro. Mas aquela viúva, ela foi com o coração contrito. Era uma mulher piedosa que foi ali ofertar o que ela tinha de melhor para a obra de Deus. Amém? Tópico 2 aí da revista: o desafio das disciplinas espirituais. Ô gente, alguém tem algum comentário? Pode falar. Pois é. Alguma pergunta, gente? Então tá bom, vamos prosseguir. O desafio das disciplinas espirituais. O primeiro subtópico aí é a analogia com o corpo. Irmãos, aqui eu vou falar de experiência própria, tá? Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. É difícil na academia, trem chato. É uma coisa que toma tempo e que causa dor. E que te humilha, tem hora, porque você está lá tentando carregar um pezinho, e aí chega uma menina magrela lá e pega todo o peso que você. Mas é necessário. Quanto menos você se exercita, ou seja, se você apelar assim: não vou me exercitar não, menos você vai querer se exercitar. É isso que acontece. E quando você fica muito tempo sem praticar exercício físico, a retomada também é dolorosa. É muito mais difícil que você começar da primeira vez. Essa mesma analogia, ela vai ser aplicada às disciplinas cristãs: jejum, oração e meditação da palavra. Quanto menos a gente jejuar, quanto menos a gente orar, e quanto menos a gente meditar na palavra de Deus, menos a gente quer fazer. Porque, irmãos, não é fácil.
Quanto mais você faz isso, é o contrário. Quanto mais você começa ali, vence aquela inércia inicial, vai ficando mais fácil. Você começa a orar 10 minutos, no outro dia você está orando 20. No outro dia você está orando meia hora, no outro dia 1 hora. E Deus vai falando com você. Você lê a palavra de Deus. Um dia você consegue ler um versículozinho. No outro dia você lê um capítulo. No outro dia você está lendo um livro. No outro dia você está ali pesquisando, procurando referências. E Deus vai falando com você. Então é muito necessário que a gente pratique. Da mesma maneira que você precisa do exercício físico para manter um bom preparo físico, você precisa praticar essas disciplinas para manter uma vida espiritual saudável. Bom, e se a gente não faz isso, o que acontece? A vida espiritual vai enfraquecendo, você vai ficando atrofiado e paralisado. Você perde suas forças se você para de se mover. E aí, em Hebreus 12:12, o autor aos Hebreus faz um alerta importante. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, você está parado, está atrofiando, está ficando desconjuntado. Torna a levantar tua mão, levanta esses joelhos. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então se levanta e começa a caminhar reto, começa a caminhar no caminho de Deus. E aí você está mancando? Não preocupa não, daqui a pouco você vai estar sarado. Amém. Amém? É necessário reagir se a gente está numa situação espiritual ruim. Lá em Efésios 5:14, está escrito assim, ó, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então tem que fazer esse esforço. E Joel 3:10, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Forjai espada das vossas enxadas. Enxadas tem um propósito, não é? A espada tem outra. Pega o que você tem ali, ó, e forja, muda, faz uma arma e vai para frente, vai combater. Né? Pega a tua foice, quer cortar mato, faz uma lança com ela, vai para frente de batalha e combate. Está fraco? Não, nós estamos fortes, vamos lá, vamos junto. Amém? Glória a Deus. E se a gente não fizer isso, se a gente não reagir, se a gente está num estado bom, se a gente não continuar tendo a disciplina, o que acontece? A gente vai ficando apático, a gente vai ficando suscetível ao pecado. E aí a gente entra no segundo subtópico aí, que é apatia, engano e pecado.
A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação das Escrituras causa uma perda de discernimento e a sensibilidade espiritual. Doutrinas e preceitos bíblicos vão sendo substituídos por vãs sutilezas. Se a gente não buscar Deus, irmãos, a gente vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. E aí, a gente perde a sensibilidade tanto para o que é errado, para o que é pecado, quanto para o que é certo que a gente deveria fazer. A gente se torna presa fácil tanto para o pecado, quanto para alguém que chega com vãs sutilezas, com uma palavra mansa no teu ouvido, falando aquilo que você quer ouvir, mas que é errado e que te leva para o inferno. E aí Paulo alerta assim, ó, tente cuidado para que ninguém nos faça presa sua, porque esse povo são predadores, tá? São servos do diabo, eles querem te levar para Satanás. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é pecado passa a ser considerado normal. É o famoso não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Isso é um problema grande, irmãos, porque é de nada a ver e nada a ver, que muitas vezes a gente vai parar lá na mão do diabo, lá no pecado. Tem que vigiar em todo momento. Às vezes a gente desvia das pedras grandes, né? Exato. Das pedrinhas, a gente não se atenta a elas, mas são elas que são perigosas. Não é? As pedrinhas é fácil escorregar nelas, né? Não ficar esperto. Elas, geralmente, a gente não desvia tanto dela quanto das grandes pedras que a gente já conhece. E o diabo é astuto, irmãos. Ele não vai jogar um pedrão na tua frente, não. Você vai, deixa eu desviar aqui. Ele vai jogar uma areia lá, vai jogar um óleo lá no asfalto para você desculpar. Se não vigiar, não tem jeito. 1 João 3,7. Filhinho, ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se a gente não praticar disciplinas cristãs, a gente vai parar de praticar o que é justo, vai começar a praticar o pecado, e aí de que a gente vai ser? Isso é uma palavra pesada, irmãos. Eu falo isso aqui com muito temor no meu coração. Mas é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então todos nós um dia a gente pecou, a gente esteve perdido de alguma maneira. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Ele nos resgatou. Nos resgatou, agora cabe a gente prosseguir firme na presença dele e não nos deixarmos desviar desse caminho de novo. E a gente tem um exemplo muito grande, que é o exemplo de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus, foi escolhido a Deus lá no ventre da mãe dele. Era um homem forte, valente, batalhador, mas brincou com o pecado, né? Vez após vez foi fazendo o que era errado. E aí o pastor Júnior, ele fala que é o versículo mais triste da Bíblia, eu concordo com ele. Juízes 16 e 20. Quando ele estava ali com Dalila, de tanto ela falar na orelha dele, falar manso, ele contou o segredo. Não, eu sou nazireu de Deus e nunca passou navalha na minha cabeça. Se passar navalha na minha cabeça, eu perdi a força. O que ela fez? Foi lá, fez ele dormir, chamou um homem e cortou o cabelo dele. E quando ele acordou, os filisteus pegaram ele e falaram assim, eu vou me livrar deles do mesmo jeito que eu fiz das outras vezes. Só que ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha sido tirado dele. Por quê? Porque estava insensível. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha os salmos que Davi escrevia, um homem que buscava Deus de coração. Meu Deus. Mas chegou uma hora e ficou insensível. Tanto é que adulterou com uma mulher que ele viu, matou o marido dela, e o marido dela era um soldado dele, era um homem fiel a ele, valoroso. Foi lá e matou aquele homem. E não pediu perdão a Deus. Precisou do profeta Natan ir lá e falar com ele, olha, o que você fez foi errado, Deus vai te cobrar. Aí ele caiu em si. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque se Davi chegou nesse ponto, se Sansão chegou nesse ponto, e teve muitos outros homens de Deus na Bíblia, que foram enganados, que caíram porque não vigiaram. Imagina nós. Quem é que nós somos nós perto de Davi? Não é verdade? Temos que vigiar o tempo todo, temos que ser disciplinados na leitura, na oração e no jejum. E se a gente se torna atrofiado, né? Se a gente torna
fracos, o diabo está ao redor o tempo todo buscando te tragar. Vocês já viram como é que um leão caça um búfalo? O búfalo é um bicho forte, o leão não vai de frente com ele nem pagando, não dá conta. Mas ele fica o tempo todo ali espreitando a manada, vários, só olhando. Aí, nossa, tem um filhote ali, aquele ali não é muito forte. Se separa, ele já era. Olha, aquele ali está doente, está machucado. Eles vão naquele. E o diabetes tudo da mesma maneira. Ele fica só te olhando. Na hora que você tiver uma fraqueza, na hora que você tiver um desvio, uma brechinha, ele vai lá e ele te ataca. Por isso que a gente tem que vigiar, irmãos. Passando para o terceiro subtópico aí, da teoria à prática. Muito mais do que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para a oração e meditação das Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e oração, praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Será aluno assíduo da escola bíblica. Também é uma disciplina espiritual essencial para fortalecer toda a família. E de forma complementar, devemos nos edificar com hinos, sacros e literatura cristã sadia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O tópico 3, a disciplina e a luta espiritual. Pois não. Ok? Sim. Esse é um aspecto muito interessante que a senhora falou. Eu ia comentar sobre isso, mas eu estava em dúvida se eu ia falar ou não. No finalzinho da lição eu vou falar sobre essa questão de tomar conselho espiritual. Mas é verdade, irmãos. A gente precisa. Se a gente lembrar lá do leão caçando o búfalo, né? Como é que o leão não pega o filhote? Ou não pega o mais fraco? Os outros vêm e cercam eles.
E se a gente tem amigos que levam uma vida espiritual sadia, que a gente pode contar com eles, na hora que você está fraco ali, você chega e conversa, a pessoa te dá um conselho, faz uma oração por você, e o que acontece? O céu espiritual vai lá em cima de novo. E aí o inimigo não consegue te atacar. É muito importante o que a senhora falou. Com certeza. Tópico 3 aqui, ó, as disciplinas e a luta espiritual. E a gente já comentou um pouco, as astúcias do maligno. Nós estamos o tempo todo em uma luta espiritual. Como a gente já comentou aqui, o diabo está o tempo todo procurando uma brechinha, uma fraqueza qualquer para te atacar. E aí o que a gente tem que fazer? Ser disciplinado. Não é? Se a gente está numa guerra, o que acontece com o soldado que não treina? Na hora que vamos ver lá, o que eu tenho de comer lá? Toma tiro, até falar tiro. Não é verdade? Então a gente tem que praticar, tem que treinar. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto, gente. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como é que a gente faz isso? Toma a armadura de Deus. E lá no finalzinho, versículo 18, Paulo fala assim, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual é o segredo? Oração, perseverança, perseverar na oração. Bom, e o segundo subtópico aqui, evitando as distrações. Qual que é a principal reclamação do povo hoje em dia? Estou sem tempo, estou na correria. Porém, a gente tem que administrar o nosso tempo para que a gente seja disciplinado espiritualmente. E por que a gente está tão sem tempo? Nós estamos na era da informação. Você pega esse trem aqui, ó, tem tudo que está acontecendo. Acontecendo lá no Japão, você consegue ver aqui. Lá no Israel, você consegue ver aqui. Rede social, fica vendo o que os outros ficam postando. Isso é o bom, né, irmão? Bom assim, né? É o leve. Tem coisa muito mais pesada que isso aqui. Todo tipo de manjar para os seus olhos está aqui, ó. O diabo sabe disso. Ah, mas eu não acesso nada de errado. Mas irmão, se está tomando o teu tempo, está tomando o lugar de Deus, idolatria, pecado. Então, vamos deixar esse tempo aqui um pouquinho de lado. Está batendo em mim, tá? Estou batendo em vocês. Porque eu tenho um problema grave com o tal do Instagram. Mas realmente, irmão, estão há muito tempo. E tem gente que não deixa nem na rua. Um monte de gente fica lá só rolando a telinha na hora do culto, deixando de louvar a Deus, deixando de aprender a palavra. Aquilo que o diabo quer nos distrair, né? Se ele nos distraiu, já era. Caímos. Se a gente está distraído, a gente não percebe a gente chegando. Caímos, E se a gente está distraído, a gente não tem a disciplina de quê? De orar, de jejuar e ler a palavra. Conclusão, gente. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e dar poder contra a força das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente por toda a vida. glória a Deus. E aí eu só quero fazer um aspecto, uma observação, que eu creio que Deus falou comigo. Para a gente viver essa piedosa, para concluir, a gente tem que ser o contrário dos fariseus. O que os fariseus faziam? Mostravam suas boas obras para se gloriarem e as más ficavam no escuro. Não é verdade? Meu Deus.
Para a gente levar uma vida piedosa, o que a gente tem que fazer? As nossas boas obras a gente tem que mostrar para ninguém. Tem que ser lá no nosso quarto, ninguém saber o que está fazendo. A glória de Deus vai ser refletida em nossas vidas. E aquilo que não é legal de mostrar, a gente precisa trazer à luz. A tentação, o pecado que a gente pratica, nós precisamos trazer à luz. E aí entra muito do que a irmã falou. Precisamos de bons líderes, de boas pessoas para a gente chegar com confiança, contar e saber que ali a gente vai ter um conselho. Eu vou contar um testemunho para os irmãos, gente. Quando eu estava lá na faculdade, eu estava assim, eu ia na igreja lá, olha que bonitinho esse menino, veio estudar fora, mas está aqui na igreja todo domingo, toca na mão, que gracinha. E eu me senti o máximo. O desabafo lá na época do costume, o pastor me chamou a atenção, desabafo, o pessoal falou assim, nossa, menino bacana. E era bom, gente, todo mundo me colocava lá em cima. Só que por dentro, muito ruim. Ser pouco caiado, literalmente. E aí eu lembro até hoje, de 27 de abril de 2014. E até me gostou de falar isso, porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu esperei o culto acabar e conversei com o pastor Antônio Anônio, Assembleia de Deus de João Levante. Falei, pastor, aconteceu isso comigo. Ora por mim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no momento que aquele homem orou por mim, eu fui com medo, porque ele é um pastor bravo, com a cara fechada. Eu fui com medo de ele me xingar, dele botar abaixo de cachorro. Mas quando eu contei, o olhar dele para mim foi de amor. Ele orou por mim, e a partir dali minha vida foi outra. O que estava no escuro foi das claras. O pecado parou de ter poder sobre a minha vida. Glória a Deus. Recentemente, conversei com o senhor, pastor. Cheguei e falei, pastor, aconteceu isso comigo. Desde aquela conversa, pastor, e do conselho que o senhor me deu, minha vida espiritual está indo. Então, faça o contrário dos fariseus para você levar uma vida piedosa. Tenha disciplina na prática da oração, do jejum, da leitura da palavra, todos os dias. E aquilo que tiver no escuro, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, ajuda. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome